Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma aula de educação dos óleos essenciais da Terra. Eu sou a Renata Silva, sou consultora de bem-estar e aqui estamos o time de propósito em BH. Hoje nós temos uma presença ilustre, né? Que é a Daniela Stewart. Stewart, Daniela, como fala o seu nome? Sem enrolação, Stuart. Stewart, simples assim, né? E ela vai fazer uma palestra para a gente muito bacana hoje, então sejam muito bem-vindos. Para você que vai assistir ainda, né, na gravação, espero que aproveite, porque ela é uma pessoa incrível. E vamos começar. Eu comecei na Doterra por causa de menopausa, eu sempre falo isso, que eu cheguei na Doterra por uma dor. E a minha dor era os desequilíbrios hormonais, vamos colocar assim, né? O gachos, o pós-menopausa. E em sofrimento mesmo, sabe, gente? Pensa uma pessoa assim, que era depressiva, gorda, era um negócio assim. Tudo o que vocês escutam por aí é verdade. Eu passei por esse momento e desde então eu venho trabalhando, conheci os óleos essenciais, comecei a passar e desde então minha vida foi se transformando. E os óleos essenciais, eles nos ajudam muito a trazer você para o momento presente, para que você realmente entenda o seu caminho, entenda a sua vida. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os óleos essenciais. Eu passei uma música tão bonita agora, nossa, a música está suando assim na minha mente, tão bonito que foi. O bem-estar na palma das suas mãos com os óleos essenciais. Então, antes da gente começar, eu gosto de falar por que escolhemos doTERRA. Pode começar a falar, já esquentei. Como é que tá o frio aí? Aqui em Belo Horizonte tá. Hoje é a primeira vez que eu coloco blusa de frio, então tá mais ou menos, né? Doterra significa, gente, dádivas da terra ou é um presentes da terra, é um nome em latim, tá? A empresa fica em Utah. Nós temos hoje os sete fundadores, ainda estão à frente da Doterra. É uma empresa bilionária, é uma empresa que hoje pode ser, é considerada a maior empresa de óleos essenciais do mundo. E isso é muito bacana para todo mundo, né? Deixa eu só diminuir aqui. Isso. O Terra tem três fábricas hoje, uma nos Estados Unidos, uma na Irlanda, que atende toda a parte da Europa, e uma no Brasil, foi inaugurada em agosto de 2023, que vai atingir aí, enviar, né, os frascos para toda a América do Sul. A gente sempre começa as nossas aulas na reflexão para tirar você da caixinha, né? Eu coloquei uma música agora que é uma música que te traz lá para dentro de você, que inclusive o instrumento era a harpa. E é isso que a gente quer hoje, que você saia daqui transformado. E aqui a gente sempre começa para você entender. Por que que tem muito mais farmácia hoje do que padaria? Por que que elas estão sempre mais lotadas? E o que que realmente você está se cuidando, né? Por que que nós temos aí vários fármacos dentro da nossa bolsa, né? Algo que você usa corriqueiramente e você não está melhorando? Por que que amanhã você vai ter de novo, de novo, de novo? Então, isso aqui já é para você começar a pensar que o fármaco vai cuidar do seu sintoma e a causa raiz, onde tudo vai desencadear essas patologias, é que não estão sendo vistas. Hoje a Dani vai falar muito sobre isso, desse vínculo, né? O que está voltando? E é aí que a gente entra com os óleos essenciais. O que que é óleo essencial? É um composto aromático volátil, químico da própria planta. Ela desenvolve no momento de estresse dela para ela se proteger
E essa química, esse composto químico, quando entra no nosso organismo, ele é automaticamente reconhecido. E a partir daí eu brinco que ele tem livre acesso, né? Onde ele vai escanear o que realmente precisa ser visto, ser equilibrado e harmonizado. A partir daí a gente vira uma outra pessoa, a gente se harmoniza no todo. Esses óleos essenciais da Duterra, eles têm um selo de pureza, que eu vou passar daqui para frente, mas o fato dele ter pureza, ele entra dentro da sua célula, ele se torna micropartícula, e com isso ele cuida internamente e a gente consegue também se equilibrar, desinflamar, desintoxicar, desparasitar. Uma gota de um óleo essencial de peppermint, por exemplo, equivale a 28 xícaras de chá. Então, quando a gente falar, toma uma gota ou passe uma gota, exatamente isso. Porque se você colocar duas, por exemplo, numa água, você não aguenta tomar, fica muito forte. Por que que a gente usa óleo essencial? Mais saúde, menos gasto com médicos. Mas por que que você vai usar, você não vai ter gasto com médico? Porque você vai tratar da sua causa raiz. A partir daí você equilibra, você harmoniza, você vive o dia de hoje, o presente. Você não fica somatizando emoções que passaram nem que vai chegar hoje. E a partir daí você entra num mundo de vivência, de consciência. E aí você tem uma qualidade de vida melhor. Acessível centavos por gota, sim. Por que que é por gota? Porque é um vidro onde você vai usar uma gota. Então você pega o valor total, divide pelo total de gotas que tem no vidro, é aquilo ali que você está pagando. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas quando eu uso remédio, gente, a caixinha de remédio é uma dragem para você, mas ninguém da sua família pode usar. Os óleos essenciais a gente compartilha, tá? Então isso é bem bacana. Alternativas seguras sem efeitos colaterais. Por quê? Porque ele desce, o fármaco desce, ele vai abrir lá no estômago e ali ele vai distribuir para todos os seus órgãos. E aí depois ele entra na sua corrente sanguínea. O óleo essencial, quando você inala, ele vai do seu bulbo olfatório, vai para o seu sistema límbico e ali ele manda um comando, uma sinergia ali para todo o seu sistema. E com isso você entra em harmonia. Efeitos colaterais, muitas vezes. Ontem eu estava vendo um vídeo que é muito interessante, que falando exatamente sobre isso. Por que que a cápsula, como que a cápsula procede quando ela entra no seu organismo? E principalmente quando você está com dor. Então, a cápsula, quando o remédio desce, ele não sabe aonde é a dor. Ele desce, ele vai para o seu sistema, vai descendo todo o seu sistema, e ali ele abre, e ali ele vai para sua corrente sanguínea, e ali ele vai mandando um comando. Que interessante, né? Por isso que muitas vezes tem um efeito colateral, porque você toma para uma coisa e vai para outra. Então, isso é muito bacana, né? Da gente já começar a pensar sobre isso. E por que que os óleos são eficazes? Porque ele tem centenas de diferentes compostos. Tem compostos que nem foi estudado ainda. Então, se você pegar aí o melaleuca, ele é bom para micose, ele é bom para unha, ele é bom para melasma, ele é bom para fungos, qualquer tipo de fungos. Então, ele é um óleo versátil. Por quê? Porque por causa dos inúmeros compostos que existem no óleo, tá? Qual que é o pilar da Duterra? A Duterra tem três pilares muito importantes. Um é o selo de pureza, que é o CPTG. Isso aqui, gente, quando eu entrei na Duterra, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque para eu me cuidar com óleo essencial, para ele ser grau terapêutico, para ele chegar no meu sistema emocional, ele tem que ter pureza, ele tem que ter muitos testes. A maioria dos produtos que tem no mercado tem dois, do Terra tem 50. Então, isso para mim já foi assim o maior pilar para que eu me cuidasse com os óleos essenciais. E o fato da Doterra trabalhar com fornecimento de pouco impacto. O que que é isso? A Doterra não tem fazenda própria.
ela cuida das comunidades. Então, ela pega hoje mais de 45 fazendas. Olha que legal, nós temos óleos do mundo inteiro. Quando você compra um kitzinho, você tem óleos do mundo inteiro. Os melhores óleos do mundo estão conosco hoje nesse kit que a gente tem em casa, tá? E o que eu acho mais sensacional também é o fato da Doterra cuidar dessa comunidade. Então, você vê, a Copaíba do Brasil, a Doterra cuida, ela paga preço justo, ela ensina como que vai fazer. Então, isso é um cuidado muito legal, e não só no Brasil, como todos os lugares onde a matéria-prima é fornecida para a Doterra. E o Healy Hands é um projeto financeiro que a Doterra ajuda lugares, países, né? Por exemplo, tem aí o pessoal da escravidão sexual de criança. A Doterra ela ajuda financeiramente para que esses projetos aconteçam e que, né, que a gente consiga aí, quem sabe, um mundo melhor. Como que nós usamos óleos essenciais? A gente pode usar difusor. Tem um aqui atrás de mim. Você pode usar na inalação, você pode usar passando na pele topicamente e você pode usar em ingestão. Ah, Renato, mas pode tomar óleo? No Brasil nós tomamos. Na França, gente, isso é normal. Mas essa ingestão, a gente sempre indica óleos Lemon e um copaíba, assim. Do terra, pelo fato de ter 50 testes, o óleo está muito purificado. Então, nós ensinamos, sim, algumas coisas. Quando você vai usar, por exemplo, processos digestivos, seria legal você tomar uma gotinha de óleo. Mas isso, o seu consultor, ele vai te acompanhar. A gente gosta sempre de acompanhar e de mostrar o que que realmente você está precisando e como você vai usar, para que você não esqueça, que vira uma constância e que você tenha efetividade também quando você usar os óleos essenciais. Aí eu vou voltar aqui rapidinho, só para a gente. Adoro sala cheia. Vamos inalar um óleo. Sejam bem-vindos. Eu tô com Motivation aqui. Pega um óleo que vocês têm. O meu é o Touch, ó. Só passo na palma da mão e aí eu ponho uma mão na outra. Se você faz muito rápido, ele volatiza. Se você faz com calma, inala. Pode fechar os olhos. Não, pode não fechar os olhos, do jeito que você achar melhor. O importante é que você inale profundamente para que essa molécula vem do bulbo olfatório, chegue no seu sistema límbico, manda um scan para todo o seu sistema cerebral, emanando energia de comando, de harmonia, de energia mesmo, para todo o seu corpo. E a partir daí você ter um benefício maior. E isso a gente faz sempre nos momentos que a gente precisa. Por isso que eu falo que as nossas emoções são momentâneas. Então, esses óleos, eles precisam estar conosco em todos os momentos. Não é igual um fármaco que eu vou tomar de manhã e vou usar à noite. Não. As emoções, elas não mandam aviso, né? Às vezes você está aqui de boa, você atende o telefone, a emoção já ficou ruim. E então, é nesse momento que você vai usar os óleos essenciais e vai ter qualidade de vida. Então, olha isso. Em 2 minutos vai chegar no seu sistema. Em 22 segundos chega as moléculas no seu cérebro. 2 minutos está na sua corrente sanguínea. E em 20 minutos está em todas as células do seu corpo. Eu gosto de falar que em 20 minutos todas as suas células foram tocadas pelas moléculas dos óleos essenciais. Isso é muito legal. E aí, nós vamos falar aqui rapidamente sobre os óleos essenciais do kit. Eu vou chamar duas meninas aqui para me ajudar muito rápido, porque hoje a palestra é da Dani. E aí, eu tenho certeza que ela usa alguns óleos daqui, né, Daniela? Nessa lista aí, você provavelmente usa os óleos essenciais. Mas as meninas, eu sempre falo que óleo não tem certo, não tem errado, né? Tem o que você precisa naquele momento. Às vezes você pensa assim, eu vou usar um lavanda, você pega um frankincense, vai no frankincense porque seu inconsciente está pedindo. E cada menina aqui, cada
cada usuário de óleos essenciais que tem uma experiência. Se a gente pudesse, se tivesse tempo, a gente ia passar para todo mundo. Mas vamos lá, Carolzinha, começa aí pra gente. Oi, oi, oi. Eu sou a Carol, né? Já tem 4 anos que eu comecei por causa da respiração. Me ajuda muito. O lavanda é um dos óleos que me ajudou muito no começo. Ele com combinações como o limão e o peppermint é um antialérgico maravilhoso. Ele é um ótimo óleo para cicatrizante, queimadura, bruxismo. Também ele é ótimo para cabelo, dar brilho no cabelo. E é um óleo também para criança, né? Bebezinho bem diluído. E quem gosta dele, né? E quem não gosta, tem outras sugestões de óleo para relaxamento que a gente vai ver durante a apresentação. O que continua? Carol, aproveita e fala do brief rapidamente. O Brief é um blend de óleos que eu também comecei usando ele. É um óleo que eu uso muito todo dia no difusor para dormir. Eu uso junto com ou com lavanda ou com outro óleo. Ele é um óleo para fortalecer o pulmão, para a parte pulmonar, rinite, sinusite, toda a questão alérgica, principalmente nesse frio. Então é importante você usar todo dia, porque vem mesmo, não adianta. Se não usar, quem tem probleminha respiratório, rinite, então é necessário cuidar, principalmente da inalação. E você pode passar, né, topicamente, para quem vai adaptar, passa diluído na sola dos pés, na região do pezinho, vai ser excelente para rotina diária. E é muito legal falar que a doTERRA ela tem blends que só na doTERRA você vai encontrar. Então, o Brief, Zengest, Balance, Deep Blue, On Guard, que a gente vai falar aqui na sequência, são blends. O que que é isso? A doTERRA, os especialistas da doTERRA misturam alguns óleos que dá match, né? Vamos colocar assim, e que ele se torna ali para aquela emoção específica. Então, por exemplo, o brief é para a parte respiratória. E aí, na sequência, a gente vai explicando para vocês sobre os outros. Ô, Paty, fala para a gente do Zengest. O Zengest é um mix de óleos, né? São vários óleos que fazem, né, nessa composição. Ele é excelente aí para dar suporte para o digestivo, para o intestino. Então, ele vai equilibrar, né, tanto a parte digestiva quanto de intestino. E para o emocional, é um óleo que trabalha ali vamos dizer assim, o deixar ir, né? O descongestionar literalmente aí o emocional, porque a gente vai segurando muito, guardando muito, então às vezes o intestino está até funcionando, o digestivo está funcionando, mas a gente não digere a emoção. E ele ajuda nessa questão emocional também. É bom para quem tem aí intolerâncias, né? Alguns desconfortos alimentares, gases ele vai dar esse equilíbrio aí. Gilmara, beleza, Patrícia. Gilmara, fala do Lemon para gente. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, o lemon, né, ele serve como um detox natural, como se fosse um detergente que age assim no nosso organismo, né, limpando toda a nossa gordura, principalmente na área visceral, né, que é a pior gordura que existe nas vísceras, né? Que pode causar infarto, essas coisas, colesterol alto. E eu tenho, assim, como fala? Uma experiência muito boa com o Lema, né? Que eu emagreci 7 quilos. Mas, na verdade, hoje eu tava olhando, até mandei uma foto para minha mãe. A minha mãe falou assim, misericórdia, eu tava desse tamanho. Eu falei assim, mãe, nem eu acredito, tô acreditando de ver essa foto. Eliminei 7 quilos, mas assim, não era gordura de gorda. Você vê que era inchaço mesmo, assim, a foto, eu tava totalmente inchada. Então, assim, o Lemon é sensacional. Realmente ele é um detox
do nosso organismo maravilhoso. Eu tomo todos os dias. Não, já viciei, né? Não aguento ficar sem mais. Ele é viciante, é gostoso e saboroso, né? Eu gosto desse cítrico, né? Tem gente que não gosta, mas ele deixa a água super saborizada e faz um efeito surreal na vida da gente, no organismo, né? Ele é Isso muito mesmo. bom. Ele só, tanto o lema quanto tangerina, quanto laranja, são óleos que a gente, que quando eles são fotossensíveis, nós não colocamos uma gotinha na mão e inalamos, porque se você for para o Uhum, sol, você vai manchar. Então a gente sempre fala de você tomar ele, pode pôr em cima da uhum, língua, sublingual ou saborizando a água, como a Gilmara falou. E uhum. realmente o resultado dele é incrível. Incrível. Ele desinflama, né? É, Desintoxica, na verdade. Eu também senti isso quando eu comecei. Obrigada, Gilmara. E o nada. melaleuca, quem pode falar? Não Eu falo falo. também. Pode ir, Carol. É, melaleuca é um antifúngico maravilhoso. Eu amo esse óleo. Ele é um óleo que limpa o couro cabeludo. Você pode usar ele para limpeza antes do banho. É um óleo que você pode estar usando na região íntima, para proteção nossa e também homens. Ele é um óleo que é adicionado a outros óleos para tratamento de melasma. Questão de imunidade também, nesse tempo, é um óleo que é muito necessário. Então, assim, você pode passar diluído nos pés da criança ou colocar no difusor com outro óleo. E é um óleo também que ajuda no piolho, né? Questão de criança. Então, ainda tem, né? Esse parasita, né? Não sei se eu estou falando correto. E ele vai te auxiliar muito na rotina. Melaleuca é bom da cabeça aos pés e na unha. Quem tem uma unha que não. Você vai no podólogo, não resolve, ele vai te auxiliar, você vai tirando foto, você vai percebendo que vai clareando a unha. E aí, dependendo, você auxilia outro óleo, se for necessário, né? O tempo da unha não dá o benefício necessário. Isso mesmo. Gente, o Deep Blue, ele é um blend para dor muscular. Então, tudo que você pensar, tá doendo, passa o Deep Blue. Ele em óleo, você pode passar ele diluído. Existe também a pomada, que chama rubbing, mas ela é até mais fácil para passar. A gente fala que tira dor com a mão, é incrível essa pomada. Você pode tanto nessa parte do trapézio aqui, que a gente acumula muito, e ou outras partes, fibromialgia. A gente não gosta muito de ficar falando patologias aqui, não, mas pense em dor muscular, o Deep Blue vai ajudar. Frank Sense, quem pode falar? Você está sem áudio, Patrícia. Frankincense, também conhecido como olíbano, é o rei dos olhos, ele potencializa outros olhos, é um regenerador celular, fantástico para o lado emocional, ele acalenta, ele abraça, eu gosto de usar muito na região do coração. É um óleo que usado na pele, ele fortalece, né? Igual ali já fala, é um regenerador celular. Então ele é bom para a pele, é bom para o emocional. Na ingestão, ele ajuda aí no suporte celular e ajuda, né, a potencializar outros óleos. Então a gente usa aí lavanda, por exemplo, para dormir e coloca umas gotinhas do frankincense também. Então os dois combinam assim super fantástico. O peppermint. Peppermint é também conhecido como hortelã-pimenta, um óleo que a gente fala que ele chega já chegando, né? A gente abre, começa a abrir o vidro, todo mundo já sente. Excelente para as questões aí respiratórias, para enxaqueca, dor de cabeça. Pode ser usado na ingestão também para desconfortos aí, enjoo, alguma coisa que comeu que não está legal, então ele ajuda também. Para dor de cabeça, né? A gente usa nas têmporas, inalação, né? Para abrir todo o campo respiratório, é considerado o óleo do atleta, porque ele aumenta a capacidade respiratória e não cai em doping.
Então, antes, durante, pós-treino é excelente. E por aí vai, né? A gente fica falando aqui muito tempo aí de cada óleo. Joia. Vai lá, Carol, fala da tangerina. Tangerine, óleo delicioso, né? É um óleo que você pode colocar no difusor em casa. Você pode saborizar a água aí com essa dupla que a Patrícia falou, do peppermint, da energia. Dá mais nesse friozinho. Quem não gosta de tomar água, você pode colocar, deixar a água mais gostosa. É um óleo que você pode fazer massagem na sola dos pés para fazer uma drenagem, cuidar de você, ficar cheirosa. Você passa um creme, ainda fica com, né? Ele levanta, a gente fica com um cheirinho gostoso. É, é um óleo também que te ajuda ao humor, né? E também para quem tem cólica, por exemplo. Se você não tem um óleo de dor, você pode usar ele para passar na região abdominal. Então é um óleo muito assim. Você pode usar no seu dia a dia para organizar a mente, para você inalar à noite, para você relaxar. Então, ele é um delícia de tangerine. Beleza. Paulina, um garde. O Onguard é esse óleo maravilhoso que agora, com essa queda de temperatura, né? Inverno tá aí na porta, então é um óleo que ajuda na questão de fortalecer a imunidade. Eu falo que o Onguard é um suporte que todo mundo, independente da estação do ano, todo mundo teria que colocar ele na rotina. Aqui em casa mesmo, a garganta começou a arranhar, uma gotinha na colher de mel, gripe passa longe. Então você já se protege, vai usando. Em crianças a gente pode passar diluído na planta dos pés, né? Um óleo que também ajuda muito na questão de tosse, né? Também sempre diluído, se for passar em pele, porque o On Guard também é um blend, né? Ele tem outros óleos junto. Então, pro lado emocional, ele é um óleo que traz segurança, se sente segura, protegida, né? Saúde bucal também muito bom, viu, gente? Maravilhoso. A gente tem a pasta de dente da On Guard, mas se você não tiver a pasta de dente, providencia, porque ela é excelente. E pode colocar uma gotinha no copo de água e faz tipo um enxaguante bucal, e depois que você faz a sua higiene, que é incrível. Bora lá, Carol, Copaíba. Copaíba é o nosso querido aí, né? Copaíba a gente já tem o hábito de usar. Eu uso 3 gotas no dia. É um óleo que ele cuida da gente, da cabeça aos pés. É um óleo que você pode inalar, você pode beber para questão de imunidade, para sua proteção de todos os órgãos. É um óleo que você pode usar em qualquer tratamento. Todo tratamento que você for adicionar, o Copaíba é sensacional para feridinha no cabelo, para alergia, para dermatite, para pneumonia. Então, é um óleo que ele acrescenta valor, né? E é feito de 4 copaibeiras, é um óleo delicioso, o nosso da Doterra, né? Então, e também imunidade, coceira, é... e isso. Alguém quiser acrescentar? Excelente, tá ótimo. Vamos lá, Paulina, balance. Balance como se diz, saiu de casa, ele no bolso, passa no pulso, porque equilíbrio emocional a gente não quer perder, né, gente? A gente tem que já acordar cheirando balance no pulso, passando para ficar harmonizada, porque a vida da gente é igual eu falo que é igual esses brinquedos, né? De tobogã, né? Altos e baixos. Ao mesmo tempo que você tá tranquila, recebeu aquela mensagem que, como se diz, vai lá em cima no desperta lá aquela raiva que a pupila do olho já começa a pular, balançar. Aí você, opa, sinal de alerta. Vamos cheirar um balance, bochecha tremeu. Aí às vezes a pessoa fala, nossa, eu sou tranquila, não preciso de óleo essencial, não preciso de base. Precisa sim, porque na hora que vai dormir, arranja os dentes, tudo trava, né? O intestino começa a travar, é emocional. E às vezes a pessoa fala, não, não preciso disso. Precisa sim, que o óleo essencial, o balance, ele vai fortalecer, vai te ajudar na questão do emocional, né? Vai te deixar em equilíbrio, né? Como se diz, a gente não vai dar sorte pro azar. E nem para ninguém tirar nossa paz. Como se diz nossa amiga Shirlane, ninguém quer perder o réu primário.
Deus me livre. Obrigada, Paulinho. Por nada. E aqui a gente sempre coloca na cozinha, né? Você colocar o lemon e o copaíba, porque fica mais fácil de visualização. Bala você sempre deixa na sua bolsa. Ou se você é uma pessoa que não sai de casa, deixa ali visual. Os olhos têm que estar visual, gente, senão você para de usar e ele não vai virar uma constante. Óleo essencial, ele não é remédio, não é pontual, né? Você vai usando diariamente, porque as suas emoções são diárias, tá bom? E aqui nós temos Life Shot, que é uma bebida antioxidante de frutas vermelhas. A do Terra não tem só óleo essencial. Agora nós temos o VM Complex, que é um composto de vitaminas. Temos o Life Shot, que é um colágeno maravilhoso, tem biotina, que é 10 ácido hialurônico. Os cabelos e as unhas e as peles ficam maravilhosos. Todos nós que estamos usando estamos realmente impressionados e com a velocidade do resultado. Porque às vezes você fica tomando meses, né, e nada, né? Da doTERRA você toma, é incrível. Como é muito rápido o resultado dos produtos no nosso organismo. E agora esse lançamento da creatina, né? Que eu também, essa semana eu até fiz um stories falando sobre isso, impressionada com o resultado da creatina no meu organismo. E a mulher no pós-menopausa, gente, a creatina, ela é essencial, assim. Então, depois vocês estudam mais sobre, porque é um produto que está sendo mais estudado no mundo. Muitas pessoas ligavam creatina apenas a exercício físico e eles estão descobrindo que não, ela vai para o cognitivo, força magra e muitas questões do nosso organismo estão se ajustando com esses suplementos. Então, fica aí a sugestão para vocês. E como que a gente compra? Você vai receber um link do seu consultor que te trouxe aqui hoje. Você vai encontrar com ele, conectar com ele novamente. E você pode ser duas formas. Pode ser um cliente preferencial ou você pode ser um consultor de bem-estar. Lembrando que o cliente preferencial é aquele que quer usar os olhos com desconto, tá? E o consultor é aquele que quer desenvolver uma rede, acaba compartilhando com todo mundo e a doTERRA te bonifica. Então, entre em contato com o seu consultor, que ele vai te ajudar. Existem vários kits na doTERRA, desde 11.000, 6.000, 4.000. Eu sempre gosto de começar, se você não conhece os óleos essenciais ainda, com este daqui. Esse você paga 6 de 314, os vidros são de 300 gotas, 15 ml. Você ganha um difusor. Não é difícil você começar a se cuidar com óleos essenciais se você não tem um difusor. Porque enquanto eu estou aqui dando aula, o meu difusor está funcionando e o óleo está difundindo no meu ambiente. E você também ganha uma pomada de Deep Blue, que é a que eu falei, que eu acho ela mais fácil de manusear, tá bom? Existe um programa na doTERRA que quando você entra, você faz uma compra agora, se você compra 3 meses consecutivos, você ganha brindes. Então, você ganha um kit de acrílico, você ganha um óleo de laranja, você ganha um difusor no teu terceiro mês. Também é com o seu consultor para ele te auxiliar, tá? E esse é o nosso convite, né, que a gente sempre faz. Nós somos consultoras de bem-estar. A gente convida você para juntar a nós, para que nós ajudamos a curar o mundo. E essa é a nossa ideia, né? Assim, a do Terra, hoje eu estava falando numa aula mais cedo que a do Terra, ela hoje nós temos um detergente em cada casa. E a missão do Terra é que tenha um frasco de óleo em cada casa e que você seja o consultor da sua família. Se você cuidar de você e cuidar da sua família, harmonizando-os, já está de bom tamanho. E aí nós convidamos a Daniela, ela vai passar para a gente hoje algumas informações que eu tenho certeza que vai ser muito válido. Peraí. Dani, já está a postos? Apostos.
Então, eu abri aqui só para você se Bem apresentar. pronta. Pode se apresentar, Dani. Seja muito bem-vinda, a sala é sua. Gratidão sempre. É, algumas eu já conheci, né? Tive a oportunidade de conhecer. Estou muito feliz de estar aqui, feliz da oportunidade, né? De poder contribuir, ampliar, aprender, né? E saber mais. É legal ouvir isso, porque a do Terra está na minha rotina há quase 10 anos. Quando eu migrei da engenharia para as terapias, a primeira área, depois das constelações sistêmicas, que eu decidi estudar foi a aromaterapia. 4 cursos, fui por vários lugares. A partir da aromaterapia, eu decidi estudar fitoterapia, depois fitoenergética e depois homeopatia. Tudo estimulado pela aromaterapia. E é muito legal ver esses kits de entrada e tudo, mas por aqui o buraco é um pouco mais embaixo. Por aqui eu trabalho com outros aromas, outras sinergias. E eu queria dividir um pouco com vocês, antes de falar um pouco sobre como a aromaterapia terapeuticamente pode nos ajudar a ampliar. Primeiro, é que na minha rotina eu uso cúrcuma. Eu não vi ninguém falando sobre cúrcuma. Todos os dias eu ponho 2 gotas em uma colherinha de sobremesa de mel. Todos os dias, antes de qualquer alimento. Esse é o meu óleo diário. Ô, Uso limão Dani, também. estou te cortando Oi. rapidinho, é porque na nossa aula a gente sempre fala dos 12 óleos do kit. Ah, E muito porque bem. as pessoas estão começando, então a gente não estende muito para outros óleos. Mas Tá, no, mas eu eu quero até mostrar o que eu uso por aqui. sim, então eu fiz até seus slides e coloquei os óleos que você me falou. Vou até compartilhar aqui, que Tá aí aqui você. já. Tá aqui. Tudo Aqui, ó, separadinho. tem para você, ó, que aí fica mais fácil. Mas eu não vou seguir cola, não, tá? Eu vou seguir os meus instintos. Então tá. Eu vou tirar aqui, Vamos se você lá. precisar, você me fala. Pode deixar, que aí o pessoal olha e se orienta. Tá. Na minha sala eu uso esses 2 óleos, que são os óleos que vão para a água. Eu uso tangerina quando eu faço uma anamnese sempre, então quando eu sei que a pessoa está baixo astral, ela vem de uma questão muito alta, ela está em estados de depressão, angústia, tristeza, magoada, eu coloco tangerina para levantar estados de felicidade na água que eu vou servir. Se eu vejo que ela está muito nervosa, brava, etc e tal, precisando desacelerar, eu uso lavanda. Então, são os 2 olhinhos que eu uso na água. Quando a pessoa vem constelar, eu não coloco óleo nenhum, que eu preciso que ela esteja íntegra no processo de abertura de campo. E é bom a gente saber, né, quando a gente pode entrar e quando a gente tem que pausar. Ao final, eu tenho meu bordão da patinha, e aí eu vejo que ela precisa do processo. Eu tenho alguns olhos que eu faço movimentos de sala. O da patinha é sempre observando como está a, o estado emocional da pessoa. Por exemplo, eu uso muito alecrim, adoro usar o alecrim na patinha. Eu acho que o alecrim expande, nos coloca mais atento à percepção. Quando eu falo coisas que são importantes, eu acho que o alecrim faz esse expandir. Eu uso bala. Adoro usar o balance, porque eu acho que quando a pessoa chega muito desequilibrada, não concatenando todas as coisas, o balance dá uma. E como o óleo essencial ele vai muito depressa para a corrente sanguínea, eu consigo apaziguar uma emoção muito rápida. Eu faço o processo terapêutico e tenho o suporte da aromaterapia. Quando eu estou querendo que a pessoa se conecte com o mais alto dela, eu vou no patchouli. Eu adoro o patchouli para essência. Eu adoro quando eu ponho o patchouli e coloco a pessoa para refletir sobre a existência dela. Eu acho que o patchouli faz esse serviço de um nível mais alto de quem eu sou. Ele vem por aqui assim, sabe? E eu consigo ir mais fundo na pessoa. E quando eu estou tratando de fêmea, processos de divórcio, validação, valoração, compreensão de si, eu vou para o gerânio. Sempre na patinha.
da patinha, faz cheirinho. Sempre esse discurso. E esses óleos são basicamente os 4 que eu trabalho aqui sentada à minha mesa. Eu estou na sala agora e eu trabalho sentada nesta mesa. E quando eu levo a pessoa para a maca, eu trabalho com os meridianos a partir da medicina chinesa. Eu estou no 5º ano de medicina chinesa, num curso de 10 anos. Então, eu levo a pessoa para a maca, eu faço 3 tempos de atendimento. Primeiro tempo, imposição de minerais, num método que é de mineraloterapia. E aí vem essa observação sobre os minerais. Dani, o que é que essa pedra faz? Eu não sei, mas ela sabe. Então, ela vai primeiro no corpo da pessoa e ela que vai trabalhar. Eu fiz um contrato com ela, você trabalha. Dani, mas uma pedra, o que que ela vai saber? Gente, vamos pensar. Eu estou aqui há 51 anos. Se eu durar muito, 100 anos. Quantos anos esse mineral está no planeta? Milhões de anos o mineral fica no planeta. Ele só não sabe falar, mas ele sabe muito mais que eu. Então, eu faço a imposição dos minerais em pontos meridianos, desculpa, pontos chácricos, e em pontos meridianos eu começo com os óleos essenciais. No dedão do pé esquerdo, bem assim, na ponta, eu acesso a pineal da pessoa. Então, eu venho na pineal da pessoa, eu ponho mirra. Eu acredito que mirra tem essa conexão com o alto, com esse Cristo, com essa coisa de sair de si e para o seu potencial. Então, eu apalpo a pineal com mirra. É uma gotinha só, nada além de uma gotinha. Eu vou para o ponto da imunidade, abaixo do joelho, na perna direita, e entro com um ponto de onguade. Depois, na lateral do joelho, no ponto do baço, que é o ponto da criatividade, eu entro com Cypress. Eu acho que cipreste tem essa coisa da ancoragem criativa. Então, eu vou com cipreste ali naquele ponto e desobstruo os canais do baço. Dani, o que que o baço faz no corpo? Quase ninguém fala. Eu não sei como que vocês reconhecem o baço na composição humana. A medicina desconsidera tanto o baço que é simples tirar um baço em alguns movimentos de acidente, algumas doenças. Retira-se o baço. Eu vou, se vocês me permitirem rapidamente, ajudar a ampliar sobre a potência que o baço tem no corpo humano. E nos outros corpos, causais, espirituais, mentais, emocionais, linhas de pensamento. O baço está um pouco abaixo das mulheres, né? Do nosso seio, do lado esquerdo. E quando nós fazemos o processo de trazer o oxigênio para dentro do nosso corpo, o pulmão expande, ele empurra o oxigênio, passa pelo coração, vai pelos vasos sanguíneos, e esse sangue já cheio de oxigênio vai numa tríade: fígado, pâncreas baixo. Quando sai do fígado, tira as toxinas, joga para o pâncreas, ele metaboliza essas enzimas, vai para o pâncreas, para o baço. Se eu estou muito intoxicada, esse baço, ele fica denso. E o que é que o baço faz? Do baço sobe pela minha carótida, passa atrás do coração, passa pela carótida e vem para o campo cerebral. E o baço é o responsável competente pela criatividade, pelas respostas rápidas, pelo raciocínio, pelos campos da criação. E aí, quando esse baço está com muita toxina, sobe muito devagar. Vocês já perceberam que, às vezes, vocês têm uma ideia e não conseguem subir essa ideia para o campo do raciocínio? Aí ela se perde, e aí fica aquela coisa vazia, e às vezes era uma potente de uma ideia, era algo que seria super legal para fazer acontecer, e aí passa, porque esse baço está intoxicado. Então, quando eu entro ali no ponto do baço, eu desobstruo esse baço. Se eu estou com um óleo essencial ali, e o cipreste ele dá uma ancoragem muito boa, eu consigo fazer um efeito bem mais potente do que simplesmente só tocar o meridiano. Então, a aromaterapia vem incrível para me ajudar nesse potencial.
Eu já passei pela mirra, pelo cipreste e pelo anguarte. Aí eu quero fazer o meu fígado liberar raiva. Eu vou no ponto F14, um pouco abaixo do seio esquerdo, tem um lugar no buraquinho de uma costela que, se eu apalpar, dói demais. Ali eu libero raiva. Eu venho com a copaíba. Por que que a copaíba me ajuda no fígado? Porque ela me ajuda a desinflamar. Ela desopila. Não tem uma famosa frase? Vamos desopilar o fígado? Ela me ajuda a liberar essas enzimas inflamadas que inflamam o meu fígado. Então, quando eu ponho um pingo de copaíba no meu dedo e acerto o F14 aqui, enquanto a pessoa está morrendo de dor, eu estou entregando uma gotinha, como diz a Gilmar, eu não estou vendo ela aqui mais, estou vendo ela ali embaixo. Eu entrego uma gotinha de vida naquela vida raivosa dela. Se eu ficar com o dedo ali por 1 minuto, eu libero o equivalente a 32 anos de raiva acumulada. A medicina chinesa, alinhada à aromaterapia, faz um negócio que é incrível. Mas basta meio período de um dia difícil, desafiador, para que volte tudo para o meu fígado. Entender a potência da vida consciente é muito incrível quando a gente entende a vida tal qual é, né? Então, eu subo desse fígado, eu venho para esse cardíaco, e quando eu chego nesse coração, tem gente que fala, é Deus, o amor de Deus. Eu não acredito que o amor está aqui. Eu acho que o sentir está aqui. Eu acredito que Deus está aqui, ó. Quando eu abro minha boca, e da minha boca sai o amor que eu condensei aqui. Porque não adianta nada eu sentir o amor aqui, e na hora que eu abro a boca, eu sou pura sombra. Então, quando eu quero atingir este cardíaco, eu venho no finalzinho desse osso do externo e entrego o vetiver. Eu tive com a Rê há poucos dias e ela falou, eu uso o vetiver e fico molinha, né, Rê? Por que que a gente fica molinha quando a gente usa vetiver? Nesse final de externo aqui, nesse campo energético cardíaco? Porque eu desacelero, porque eu entrego para o que é ritmo, o ritmo. E o vetiver tem esse poder de dar ritmo. O vetiver tem esse poder de desacelerar. Tanto que o vetiver não me põe para dormir, mas ele me põe para relaxar no sofá. E esse lugar me conecta melhor aqui. E quando eu subo, ponho hortelã-pimenta no laríngeo, ou brief, tanto faz, ponho nas amígdalas, ponho atrás das orelhas, ponho nesse laríngeo, porque é o que eu disse, aqui está Deus. E se o peppermint é esse óleo expansivo, me deixa falar. Me deixa ser Deus em ação na minha expressão. Luz e sombra, a gente anda muito junto, a gente está num planeta dual. Não adianta a gente querer ser só luz, que a gente vai estar sendo hipócrita. Quantos de vocês, em algum momento dessa live, fez um pensamento que não foi de luz? E não é vontade de matar a Renata, não é nada disso, é tipo, ai que saco, tá demorando. Ai, a Renata fala de ai que saco, olha, a Dani fechou a tela. Nossa, mas será que ela tá pensando? Isso tudo é sombra, gente. O pensamento que não é de luz, ele é do dual, ele vai para o outro ponto da balança. Então, se a gente vigia os nossos pensamentos, a nossa expressão concatena com o nosso sentir. Olha que legal, pensar, sentir, junta, Deus se mostra. E aí, passei desse lugar, venho para esse ponto de atenção, que é quando os meus olhos se fecham, esse olho se abre. Mas que olho é esse, Dani? O yoga adora falar terceiro olho, né? É a minha consciência. Quando eu fecho meu olho julgador e deixo a vida acontecer, eu confio. Olha, a justiça, ela não tem um paninho tampando. Não é que ela não está vendo, é que ela deixou esse olho se abrir. É uma pena a justiça brasileira não ter essa consciência do desenho, né? Da intenção do desenho. Mas é isso, eu fecho os meus olhos. Então eu consigo abrir para ver o mundo tal qual é. Belo, perfeito, bonito, benevolente, de verdade.
E aí a gente para de brigar, discutir, se estressar. A gente entende que o outro, quando abre a boca, ele está mostrando quem ele é. Então, se o outro te chama de imbecil, será que você é? E quando eu tô com esse olho aberto, eu deixo o outro com o que ele fala para a vida dele, ele que lute. Se eu não sou isso, eu só viro para ele e falo: você acha? Eu devolvo para ele, para que ele pense. Putz, o que que eu disse? Porque se eu acolho e falo, eu não sou, eu encho de defesa, eu polarizei junto com ele. Entenderam isso? E olha, esse eu vim para ajudar a gente a se equilibrar. E aí, quando eu tô neste ponto, eu venho com frankincense. Eu adoro o Líbano aqui e aqui. Por que aqui? Aqui está o meu coronário, minha pineal está aqui, né? Se eu vier aqui com esses dois dedinhos e encontrar lá no meio da minha cabeça, minha pineal está lá. Então, quando eu ponho aqui, eu faço um link lá. Eu já não tinha feito o link com mirra lá na ponta do meu dedo, que é a própria pineal. Eu faço sinergia mirra-olíbano. E aí eu me ponho Cristo. Porque a gente fala de Cristo, a gente vai lá para Jesus. Mas eu também sou, vocês também são, se vocês estiverem na luz. Esse ponto nosso mais alto é crístico. Todas nós, Daniela Cristo, Patrícia Cristo, Josiane Cristo, Renata Cristo, Angela Cristo, todos nós temos o Cristo em nós. E eu não estou falando de religião, estou falando de consciência. É o ponto mais alto da nossa sabedoria. Nesse lugar aqui, a gente oferece o óleo, a pessoa entende. A gente vende o óleo, a pessoa paga. A gente oferta a saúde, a pessoa compra. Porque aqui, ó, não tem jogo. Eu sei que eu preciso fazer os meus pontos, eu sei que eu preciso fazer a minha renda, mas se eu vendo com essa intenção crística, que do topo da minha cabeça, o resto vem a reboque. As coisas chegam por consequência. Vocês conseguem me alcançar da beleza disso? Então, que a gente possa, vocês viram o tanto de óleo que eu tenho, né? E eu não falei nem metade deles. Ó, daqueles todos, eu ainda tenho todos esses. E ainda tem outros aqui que não foram abertos ainda. Eu sou fã dos óleos essenciais. Inclusive, tem um cliente que tem uma fazenda de plantação de melaleuca no interior de Minas. Quem sabe, um dia, a gente combina uma caravana para a fazenda dele para visitar essa plantação. Não tem nada demais, são arbustinhos muito sem graças, uma plantinha que parece mato, mas é uma plantação de melaleuca. É muito legal isso. E aí, eu quero entrar com vocês agora, depois de ter apresentado todos os meus óleos, eu espero ter feito direitinho, Rê, essa apresentação de tudo que eu uso, para mostrar para vocês que eu vendo saúde. Que no meu difusor tem óleo o tempo todo, sempre em sinergia. Aqui hoje tem lavanda, hortelã-pimenta e citronela. Adoro, adoro citronela. Acho que eu sou a pessoa que mais consome citronela da Renata. Citronela e eucalipto, eu adoro. Então, eu gostaria de colocar para vocês uma informação que eu acho que já é quase óbvia, mas muita gente ainda se confunde. Nós temos níveis de consciência na vida. E nós somos, várias de nós, em várias partes do nosso dia. Com os nossos filhos, nós somos uma consciência. Conosco, nós somos outra consciência. Com a nossa casa, nós somos outra consciência. Com o nosso trabalho, nós somos outra consciência. E só 5% da humanidade construiu uma consciência quântica, que atravessa o espaço-tempo frequencialmente. Eu, Daniela Sturt, sou terapeuta frequencial de conforto. A Rê já deve ter feito algumas lives com vocês, aulas sobre frequência. A gente vibra em hertz e cada nível tem a sua vibração. O planeta Terra também tem uma vibração. A vibração do planeta Terra é uma vibração lenta. Então, com essa vibração lenta, a gente acha que 100 anos é muito. Quando a gente fica sem fazer uma atividade física, a gente retorna depois de alguns meses, às vezes até alguns dias, aí fica lento, fica chato, dói o corpo tudo de novo. A gente está num lugar denso. Para a gente se livrar dessa densidade, a gente precisa subir essa frequência.
Então, se a gente vibra medo, vibra vergonha, vibra culpa, vibra preguiça, vibra rancor, raiva, ódio, vibra asco, nojo, tudo isso é baixo. Tudo isso faz a gente arrastar pela vida. Quando a gente vai subindo esse estado de consciência e vai vibrando, que seja no neutro, aqui, ó, onde esse amor acontece, eu não julgo nem entro no jogo. Eu não quero saber o que vocês estão pensando de mim. Eu estou no neutro. Eu não quero saber se vocês estão gostando. Mas a minha autoavaliação vai perceber se eu estou fazendo certo. Mas é comigo. Esse neutro me garante mais de 100 Hz. A Terra vibra em 70, 60, 70 Hz hoje. Há poucos anos atrás, antes da pandemia, ela vibrava 30 Hz e havia ciência falando que se chegasse a 50 Hz, morreria queimados. A gente já está vibrando 60, 70, que eu saiba, ninguém morreu até agora pela vibração. Então, a gente pode subir essas sensações, mesmo que a gente desça de volta, que a gente experiencie estados de alegria, estados de satisfação, estados de euforia, estados de parceria, amizade, verdade, idealizações mais altas, para subir esses 5% de pessoas quânticas no mundo. Mas como que a gente sabe que lugar que a gente está? Vou fazer exercício rapidinho com todas vocês. Se vocês quiserem anotar, fica à vontade. Vocês são o tipo de humano que passa pela doença sem se misturar com ela? Sim ou não? Quando uma gripe te aflige, você vai para a cama, quase morre, é derrubado por uma dor de cabeça, ou você já sabe olhar para isso, interpretá-la, dar para ela a direção e depois seguir o dia? Vocês sabem escutar com o coração? Ou vocês estão sempre julgando? Essa comida tá ruim, esse restaurante não é bom, essa casa tá suja, que banheiro nojento, você é chata, ai que cabelo estranho, nossa, ela passou batom errado. Isso tudo é julgamento. Ou vocês aprenderam a lidar com o coração? É dela, deixa. É tudo que é meu me interessa, o do outro é a experiência do outro. Vocês se orientam pelo que faz sentido? Ou vocês ainda metem o pé na jaca? Fumam, bebem todos os dias, fazem uso de coisas que não são saudáveis, usam vape, sabem que causa câncer, usa produtos que sabem que não são legais, que tem parabenos e etc e tal. Vocês sabem que pães empacotados têm um produto químico que serve como antifúngico? Vocês já sabiam disso? Ele não mofa no pacote, mas sabe o que ele faz quando vocês ingestam esse pão? Eles servem como um antibiótico. Esse elemento que foi colocado no pão para não mofar o pão vai entrar dentro do seu organismo com essa proteção. O que ele vai fazer? Ele vai matar as bactérias boas do seu organismo. Aí a gente anda inflamada, dando pequenos furúnculos no bumbum, a pele não está tão boa, eu estou tendo acne, o cabelo está caindo, a unha está fraca. Eu não parei para pensar. Eu adoro comprar um pão que dura mais. Não é ruim quando a gente olha para a vida e fala, putz, eu estou distraída. Ainda estou distraída. Você se auto-observa? Vocês sabem valorar um dia que o cabelo amanheceu bonito? Aquele dia que você lavou a cabeça, pingou um alecrim nele, na hora que ele secou, você fala, você está tão bonito hoje. Ou vocês só servem para falar assim, ai, seu infeliz, você está cheio de frizz, esse inverno, ai que saco, olha como minha pele está seca, e blá, blá, blá de reclamação. Então, que a gente possa ficar atento para esses sensores disparados em nós. Porque quem está no nível 1 de consciência só opina, sabe nada,
não inteira por nada, não estuda, não vê, não ouve falar, está boiando. Esse é o fundo da consciência. Essas pessoas, elas só existem. Se tiver o funk, elas assistem o funk. Se for para um churrasquinho com muita gordura, elas comem. Elas não estão nem aí. Elas chutam o pau da barraca, elas dormem tarde, elas acordam tarde, fala que não vai para o trabalho, porque inventa uma desculpa, mas elas nem estão doentes, elas só estão com preguiça porque elas deitaram tarde. Elas não têm compromisso com o seu próprio trabalho, com o seu resultado pessoal. Elas não estão nem aí com a aparência física, elas têm fulé, CC, elas não querem se cuidar, elas não escovam dente todos os dias. São pessoas que estão no nível 1 de consciência. Quantas pessoas à nossa volta exercem essa consciência? A pessoa do nível 2, ela pensa, ela faz curso, ela lê, ela se interessa, ela quer aprender. Eu estou olhando para baixo que fiz uma colinha, porque eu não sou máquina, eu não sei de cor. Então, ela é um pensador, ela busca sua evolução, ela está atenta, ela dá uma choradinha e fala, isso aqui não está bom, não, preciso resolver. Ela faz higiene pessoal, ela se cuida, ela preza pela sua noite de sono, ela já sabe o que faz bem e o que faz mal. Às vezes ela nem consegue parar de fumar ainda, mas ela já tem consciência que aquele cigarro não faz bem para a pele dela, para a voz dela, para os dentes dela, para esse sistema respiratório. Ela está no nível 2. Ela estuda muito, mas ainda não consegue fazer nada esperando que as pessoas façam por ela para que ela fique pronta. Essas pessoas nesse nível 2 normalmente ainda se põem como vítima. Porque o mundo não me ajuda, porque eu não tenho uma sorte, porque eu não tenho uma oportunidade, porque as coisas não andam, ai como eu sofro, as coisas não acontecem. Essa pessoa está no nível 2 de consciência. No nível 3, ela também pensa, mas pensa um pouco mais e opina. Ela não joga tudo vomitado como quem só opina, mas ela também não fica num pensamento e guarda. Ela pensa e dá a opinião dela. Essa pessoa tem algum conhecimento, se equivoca um pouco, fala palavras erradas, mas está se esforçando, está tentando, quer chegar lá. Ela faz barulho, ela existe, mas ainda faz pouco. Ela ainda não consegue se resolver e não consegue ajudar quem está à volta a resolver. Eu chamo esse nível de fake de si mesmo, porque está acima desses 2 níveis que não estão bons, mas ainda não está no nível de consciência mais alto. Opina de forma rasa, pensa que sabe e muitas vezes não chega lá porque de fato não sabe o tanto que precisa saber ainda. O nível 4 é uma pessoa, e aí eu quero lembrar para vocês que esses níveis são distribuídos essas 95% de pessoas no mundo. Então, vamos pensando niveladamente. Essas pessoas que estão no nível 1 ainda são a maioria, infelizmente. Quem trabalha com a do Terra está em que nível? Entendeu a sacada dos aromas? Está em que nível? Né? Então, quando a gente vai para o nível 4, é a pessoa que faz. Ela tenta, ela erra, ela acerta, ela faz. Ela tem atitude, ela roda. Ela vai lá, experimenta, ela arrisca. Ela paga o preço. Ela não tem medo de tentar, ela sabe o que está fazendo, ela conclui o que se propõe. Ela erra também, não tem problema, mas ela não se importa com o que as pessoas estão pensando. Ela já entendeu a missão dela e ela faz para si. A propósito, vocês sabem qual é a missão de vocês? Cada uma individualmente, qual é a minha missão? Deixe-se para casa, para a vida de vocês. Qual é a missão de vocês? Porque missão é diferente de propósito. Propósito é o que eu me propus fazer. Eu me propus vender vida, saúde, através da consultoria do Terra. Mas qual é a minha missão? Então, quando eu vou para o nível 5 de consciência, eu faço e opino. Eu cheguei num momento, num nível de partilha. Eu me importo, eu me identifico, eu me dou, nem tudo está envolvendo dinheiro, às vezes as coisas precisam fazer sentido para que eu vá.
mais do que o processo financeiro, porque o dinheiro eu já entendi que ele não é o motivo, ele é a colheita desse plantio. Eu já entendi que eu preciso de uma terra, uma semente, eu preciso esperar germinar, deixar crescer, dar folhas, flores, para só depois os frutos acontecerem e a colheita chegar. Nesse nível, eu ajudo o coletivo no crescimento, porque eu já entendi que algumas pessoas são terra, outras pessoas são água, outras pessoas são adubo, outras pessoas são sol no meu plantio, outras pessoas são chuva. As pessoas que precisam desaguar em mim, às vezes elas me nutrem. Algumas pessoas que são pedregulhos me ensinam que eu preciso cuidar melhor do solo. Todas as pessoas estão me ajudando a florescer. Algumas pessoas são matéria orgânica. E com seus problemas, elas me dão nutrientes, que são as minhas articulações para me tornar uma pessoa mais fértil. E essas pessoas se esforçam junto com o coletivo, porque entenderam que a terra, a semente sou eu, mas a terra, a água, o adubo, o fertilizante, a matéria orgânica toda é do meu entorno. E a pessoa consciente, de fato, essas pessoas quânticas, esses 5% do mundo, são pessoas que inspiram, são pessoas que estudam mesmo sem precisar, são pessoas que fazem e compartilham mesmo sem serem remuneradas, são pessoas generosas, são pessoas que aprenderam a transbordar e então elas cocriam a própria vida. São pessoas que entenderam que cocriar está ligado a fazer junto com o Criador, independente da religião que cada uma de vocês estejam. Co-criar é eu e Deus, eu e a fonte, eu e o sagrado, eu e o invisível, eu e a minha força, não importa por onde vocês caminham. Esse nível consciente, quântico, por que quântico? É porque eu levantei a frequência e enquanto a Terra está passando devagar no seu coletivo máximo, a minha vida está rodando numa velocidade frequencial muito mais rápida. Porque se eu pegar uma vida atômica, ela é tão rápida que faz matéria. Então eu cocrio na velocidade da minha intenção. Uma pessoa quântica, ela está decidida e à disposição de inspirar os outros. As tarefas que ela executa são altruístas. Por mais que elas queiram ganhar os seus dinheiros, elas querem mais, elas querem cuidar de quem representa a água, a terra, o solo, o material orgânico, o adubo. Ela não quer só cuidar do seu tronco, das suas folhas e das suas flores. Ela quer também que a chuva caia em abundância. Ela quer também que o adubo seja fértil de fato. Ela também quer que até o agricultor que vá lá cuidar, afofar essa terra, faça parte do ecossistema. Quando a gente entende isso, a gente percebe que uma pessoa quântica ela é generosa, ela é discreta, ela é decidida, ela é altruísta. Ela não está ocupada com o coletivo, apesar do coletivo ser o seu grande motivo. Ela faz tudo porque faz bem para si. Ela já entendeu que o mundo inteiro fala dela. Com uma pessoa quântica, ela entende leveza, humildade e bondade não é altruísmo, é característica. Então, quando você chega e vê um grupo fazendo foto, você se mete. Vocês lembram disso? Eu não conhecia ninguém, eu não quero saber quem vocês são. Dentro de mim tinha uma força empurrando, fala, você sabe fazer, vai lá e ajuda. O que poderia acontecer ali? Nós não precisamos de você. Tá tudo bem, não precisa. Eu sentaria ali, eu entenderia, sem me sentir ofendida, que eu estou dando um exemplo da fotografia, mas não significa que eu sou quântica, tá? É só para vocês
desenharem isso. Eu me sentaria no meu canto e entenderia, isso não é meu, eu me ofertei, mas eu não sou necessária, eu me sento. Sem julgar que não estão sabendo entender, virar vítima, que o grupo não me aceita, nada disso, no neutro. Quando a gente entende isso, a gente não briga mais, a gente não é desafiado mais, a gente não desafia mais, a gente não cutuca o outro, a gente não bagunça a vida alheia. A gente não é bagunçado, a gente não adoece tanto mais. A gente não deixa que a vida faça da gente o que quiser. A gente diminui as psoríases, todas as doenças autoimunes. Quando a gente entende que a gente é essa luz que ninguém pode apagar. Mas aí ninguém vai virar santo não, tá? Porque vai ter momentos, picos, que eu vou ser estressada ao ponto que eu vou explodir. Vão haver picos que eu vou afundar numa tristeza, mas eu vou saber sair. Vão haver picos que eu estarei confusa, que eu vou chorar, que eu vou sentir raiva, porque eu estou nessa matrix. Eu não vou, não é garantia de me tornar santa. Não é garantia de me tornar uma heroína. Não estamos nesse lugar, isso é uma escola. E aí vem a composição quântica, o potencial quântico. Eu me acolho. Eu aceito que eu não fiz direito. Eu me perdoo porque eu não consegui segurar a minha boca e falei uma coisa que feriu o outro. Eu me perdoo. Eu aceito que eu não acerto sempre. Eu aceito que eu não usei bem os recursos de venda e por isso eu perdi aquele cliente. Eu não fico me martirizando. Eu tiro o chicote da minha mão, aquele chicote que fica. Você não é competente, você não é suficiente, você não é boa nisso. E eu vou simplesmente aceitando que eu só sou. E aí o que vai acontecer? Vocês vão começar a se alinhar às pessoas que estão procurando por essa frequência. E vocês vão começar a vender sem necessidade de oferta. Porque as pessoas te procuram. A Rê sabe como eu vivo isso, né, Rê? Eu não sou consultora do Terra, eu me cadastrei semana passada. Eu estou na do Terra há 10 anos e eu vendo muitos olhos na minha sala. As pessoas procuram. Eu vendi semana passada um frankincense sem ofertar um frankincense. E é um óleo para os corajosos, porque óleos que custam mais de R$ 400 não é para qualquer bolso. E não é comprando na do Terra e dividindo de 6 vezes, é toma o óleo e me dá um pix. Quando vocês entendem que vocês são potencial sagrado e o que vocês vendem é sagrado, e que essa rotina é sagrada, e que a Rê é essa agricultora que está adubando a árvore de vocês, e que essas colegas que estão à volta de vocês são a terra, algumas são chuva. Vem um quanto de coragem. E essa coragem faz você agir com o coração. Olha que legal que é coragem. Cor é coração. Agir, agem, coragem, é o agir do coração. Já falei demais e 21 é um bom número para eu encerrar. Porque a numerologia também faz parte da minha rotina íntima. Gente, muito obrigada pelos ouvidos. Vocês têm perguntas a fazer? Eu estou muito doida aqui falando coisas que, pelo amor de Deus, gente, cala essa Daniela.